Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. É um dia maravilhoso, com a presença do Espírito Santo, na presença do Deus Criador do céu e da terra, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou a si próprio para que nós fôssemos salvos por Ele. Queridos irmãos, graças a Deus estamos começando a estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fez várias cartas e em todas as suas cartas ele foi muito claro nas informações de como a igreja deveria permanecer. A igreja de Deus ainda hoje ela tem uma missão de permanecer unida, permanecer no foco da salvação e na humildade. Aqui no início Paulo fala a respeito de um problema que estava acontecendo entre os irmãos da igreja na época, onde alguém dizia assim: não, eu pertenço a Paulo. Outro, eu pertenço a Apolo. Não, eu pertenço a Cefas, que era Pedro. Outro, não, eu pertenço a Jesus Cristo. Aí Paulo diz assim: por acaso Cristo foi dividido? Foi fracionado? Um vai para um lado, outro vai para outro, um segue um, outro segue outro. Não. O Evangelho continua sendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: por acaso Paulo foi crucificado? Por acaso vocês foram batizados em meu nome? Em nome de Paulo? Claro que não. O foco é Cristo. Então, irmãos, nós estamos estudando aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18. Ele diz assim, olha: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aqueles que não ganham a salvação, ainda hoje, eles acham a palavra de Deus uma coisa obsoleta, sem significado, sem sentido. Por quê? Porque não conhece a voz do Espírito Santo. Porque não tem prazer na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não está dentro deles. O que está dentro deles é outro espírito, o espírito do mundo. Então, irmãos, Paulo aqui, ele continua dizendo assim, olha: mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que Cristo era escândalo para os judeus? É simples, irmãos. É porque os judeus quem crucificaram a Cristo. Eles não aceitavam a Cristo, não aceitam ainda a Cristo. Uma minoria dos judeus aceitam a Cristo hoje. Então, para os judeus era um escândalo dizer que Cristo era o Salvador da humanidade. E os gregos? Os gregos, na época, era considerada a verdadeira sabedoria. A ciência vinha da Grécia. E eles entendiam que a pregação do Evangelho através de Jesus Cristo era uma loucura também. Mas nós que conhecemos o plano de Deus, nós mantemos a nossa posição de humildade na pregação do Evangelho. Aqui Paulo diz no versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É uma coisa interessante, irmãos. Por que Deus, sendo poderoso, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as coisas fracas para confundir as fortes? E ele completa aqui dizendo assim, ó: Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Irmãos, o que quer dizer isso, será? Que Deus foi escolher as coisas desprezíveis, as coisas vis deste mundo?
Quer dizer que aquelas pessoas que se consideram os piores pecadores e que se humilham diante da cruz, diante do sacrifício de Cristo e imploram o perdão dos pecados, essas pessoas se tornam grandes. Por quê? Porque elas são humildes, têm humildade dentro de si. Mas aquelas pessoas que se acham que já são santas, que já conseguiram um patamar de santidade, querem glórias para si. Esquecem que a glória, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós não temos mérito algum em nós. Mas vamos ver que ele termina então dizendo o seguinte, como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Queridos irmãos, a glória pertence ao Senhor. Mas nós podemos dizer assim: eu sou feliz porque Cristo salvou a mim. E hoje eu pertenço ao reino de Deus. Isso sim, irmãos. Mas a glória, a verdadeira glória, pertence ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, se você tem algum amigo, alguma amiga, alguém que você gostaria que estas pessoas conhecessem o Evangelho na sua profundidade, como nós estamos conhecendo, aprendendo, estudando aqui juntos, passe o nosso endereço virtual para essas pessoas. Nosso endereço é libertespeloamordecristo.blogspot.com.br. O site é libertespeloamordecristo.com.br. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.